Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao programa Café com Acupuntura, aqui onde nós discutimos casos clínicos e eu trago para vocês o melhor conteúdo para vocês fazerem o diagnóstico com precisão e terem resultados desde a primeira sessão, sendo um acupunturista fora da curva, um acupunturista que olha o seu paciente de uma forma integrativa, que consegue visualizar a raiz do problema em todas as situações. Então sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Renner e hoje vamos falar sobre um caso clínico incrível sobre fibromialgia, Vamos bater um papo a respeito de todas as questões, sinais, sintomas, diagnóstico energético e também qual a linha terapêutica seria mais indicada para seguir esse tratamento, Tudo isso então para nos dar uma melhor visualização de um paciente para que nós possamos utilizar isso para outros pacientes. Então sejam muito bem-vindos, tá? Vou fixar aqui o tema da nossa live para quem for chegando depois e nós começaremos já. Café com acupuntura, caso clínico, fibromialgia. Ponto, fixado. Opa! Aqui, fixar. Isso. Maravilha, sejam todos muito bem-vindos, tá? Qualquer dúvida é só ir mandando aí que eu vou respondendo na medida do possível. Beleza? Então vamos lá. Nós temos então hoje uma paciente do sexo feminino, 54 anos de idade, tá? Com fibromialgia há 12 anos. Fibromialgia há 12 anos. Tá? Também menopausa, entrou na menopausa aos 45 anos. Menopausa aos 45 anos de idade, tá? Olha só, eu tenho uma aula específica somente sobre menopausa. Depois, se você tiver interesse nessa aula, foi uma aula que eu tive lá na China, Então eu trago tudo que uma professora especialista em menopausa me passou, tudo dessa aula que eu tive lá na China. Me chama no direct e fala, professor, quero aula de menopausa, que eu te envio o link dessa aula específica, tá? Uma aula interessantíssima. Falo somente sobre menopausa, então vai ser muito importante para você compreender também os padrões sindrômicos dessa patologia, tá? É uma paciente que também já teve câncer de mama do lado esquerdo, tá? É uma paciente também que já tentou suicídio 2 vezes. Olha quantas questões energéticas e emocionais estão linkadas, Então precisamos entender isso aqui, tá? Porque isso vai fazer sentido na nossa linha terapêutica, tá? É uma paciente que tem 3 filhos, e ela tem osteoporose no fêmur. Osteoporose no fêmur, tá? Depressão, um quadro depressivo, tá? Além de quadro depressivo, ela apresenta também, como queixa principal, várias dores no corpo, tá? Então, isso. Então, ela tem aqui depressão. E a queixa principal dela é a dor no corpo, devido à fibromialgia, Uma dor no corpo devido à fibromialgia, insônia e ansiedade. Insônia e ansiedade. Show! É uma paciente também HIV positivo há 23 anos, tá? HIV positivo há 23 anos. Então, olha só que interessante, porque temos, então, um quadro, de extrema características não só físicas, por conta das dores que ela sente, mas também energéticas, que nós vamos ver, e também temos a questão emocional muito importante aqui, que acaba gerando muitas alterações, Paciente com ideação suicida já tentou 2 vezes, então precisamos estar atentos a esses detalhes. Então vamos confrontar todas essas
partes, né? O físico, energético e emocional, para nós chegarmos à raiz do problema e buscarmos uma linha terapêutica a fim de ajudar essa paciente da melhor forma possível, tá? Então aqui nós temos os padrões de desequilíbrio dos 5 elementos, né? É uma das formas que eu mais gosto de entender a fisiologia energética, porque isso aqui me dá uma visão geral do meu paciente, a ponto de eu conseguir compreender melhor todos os padrões de desequilíbrio, sejam energéticos, sejam emocionais, tá? Então por isso que sempre vocês vão ver eu discutindo casos clínicos aqui, colocando dentro do pentagrama, tá? Então aqui, né, nós temos uma paciente, né, que vem já tendo um quadro de menopausa, e a menopausa é uma síndrome complexa, tá? Então, como nós combinamos, quem quiser uma aula específica de menopausa, me chame no direct aí que eu te mando a aula de menopausa depois, tá? Então, paciente entrou na menopausa aos 45 anos, né? Teve um câncer de mama esquerdo, então aqui nós já vamos colocar isso aqui em pauta também, né? Porque um CA é uma alteração de forma, né? Alteração de forma ali na mama. Paciente depressiva, tentou suicídio por 2 vezes, tá? Tentou suicídio por 2 vezes, então isso aqui é algo muito minucioso. Não conheço a paciente, mas a primeira recomendação que eu faria era acompanhamento psiquiátrico, psicológico e medicamentoso, tá? Não sei se ela faz esse tratamento, mas se uma paciente chega com esse nível, né, de ideação suicida, que já tentou por 2 vezes, eu encaminho automaticamente ao psiquiatra, ao psicólogo, né, e também ao tratamento medicamentoso que o psiquiatra for passar. Precisamos estar atentos a esses detalhes, porque é um processo muito minucioso que só a acupuntura não vai conseguir resolver isso. Nós precisamos estar atentos a esses detalhes, tá? Então, se não faz tratamento, encaminha urgente. Se faz, quero ver se ela está seguindo a recomendação médica direitinho, tá? E aí nós damos sequência aqui, né? Com a osteoporose, né? Osteoporose também é uma alteração de forma que já está pegando aqui o osso, né? O osso. Osteoporose. Alteração de forma, a matriz óssea já está ficando desgastada. E de onde está desgastando essa matriz óssea, né? Geralmente ou é da lombar, que está ligada à água, ou então, né, do fêmur, né, na região do quadril, né? Então o fêmur está ligado ao elemento madeira, porque é nutrido pela vesícula biliar que passa o meridiano da vesícula biliar na lateral da perna, tá? Pessoal, para tirar, né, as mensagens da tela, basta você digitar o arroba ali nos comentários. Você vai digitar, mas não precisa enviar. Só digita, ele vai aparecer alguns arrobas para você enviar e não vai aparecer mais os comentários, tá? Então, assim, dessa forma você consegue reduzir ali os comentários da tela. Ou então, se você passar o dedo de cima para baixo, ele vai ficar apenas com 2 comentários. Show? Então, osteoporose no fêmur, né? E ela vem apresentando, então, quadro de dores no corpo, que é um quadro típico, né, da fibromialgia. A fibromialgia, então, gera esse quadro de dor no corpo, né? E além desse quadro de dor no corpo, ela reclama de insônia, que também é uma questão, né, bem peculiar da fibromialgia, então precisamos estar atentos a esses detalhes. Mais ainda, né, porque nós sabemos que a insônia, né, o sono de qualidade é quem vai fazer a limpeza energética e emocional, tá? A limpeza energética e emocional para que definitivamente nós conseguimos ajudar essa paciente nas questões energéticas, físicas e emocionais, inclusive na qualidade do sono, tá? Inclusive na qualidade do sono, não. Inclusive nas dores físicas, tá? Sou psicóloga e só para dar uma dica, temos que ter cuidado com esse tipo de paciente com depressão e ideação suicida, porque em muitos casos a depressão é tanta que ele nem tem forças para se suicidar. E quando a gente melhora um pouco a depressão, eles suicidam, tá? Sim, temos essas questões, né? A ideação suicida ela é muito minuciosa, né? Ninguém sabe o que se passa
ao fundo com o paciente. Então precisamos estar atentos, por isso que o tratamento médico-medicamentoso e com o psicólogo ele é de extrema importância, tá? De extrema importância. Inclusive, geralmente, eu gosto inclusive de ter um contato, né, com a família, uma conversa mais próxima com a família, até para nós ficarmos atentos a vários detalhes para todo esse processo, tá? Então, ideação suicida, nós temos que levar muito a sério todas essas questões, tá? Show. Muito obrigado aí, Ana, pela sua experiência aí. Perfeito? Então, além de tudo isso, né, a paciente apresenta um quadro de ansiedade. Tá? E aí nós precisamos entender um pouquinho mais a respeito da fibromialgia, né? Porque a fibromialgia, então, é uma patologia, né? Hoje nem é considerada uma patologia, e sim uma síndrome, né? E essa síndrome, então, ela vem por conta, né, de vários fatores, mas para nós aqui dentro da medicina chinesa, ela tem uma característica dentro da fisiologia energética específica e que eu gosto de trazer para vocês que vocês possam entender um pouquinho melhor todo esse processo, tá? Então a fibromialgia, ela vem por um processo de alteração da fisiologia energética de uma forma um pouco específica em alguns fatores. Por exemplo, né, quando nós temos um paciente fibromiálgico, né, nós podemos pensar que esse paciente, né, e cada paciente tem uma necessidade, tem uma questão temperamental e comportamental específica, e o paciente fibromiálgico geralmente ele tem essa característica específica de necessidade de liberdade. O paciente, né, fibromiálgico, ele busca a liberdade da madeira, né? Então, se nós formos entender a fisiologia energética do movimento madeira, ele tem, né, uma movimentação de expansão, de crescimento. Então, uma árvore, ela cresce com as suas raízes para dentro da terra, o seu tronco para cima e a sua copa em todas as direções. Então, o elemento madeira, ele precisa gerar um livre fluxo de energia em todas as direções. E quando nós temos esse livre fluxo de energia, nós estamos em equilíbrio. Porém, quando nós temos, então, né, algo que bloqueia, alguma estagnação que tira esse livre fluxo de energia, você impede o crescimento, né, da madeira, você impede o crescimento, impede a liberdade desse paciente. Então, a fibromialgia, ela vem por uma necessidade de liberdade, e quando algo tira a liberdade, né, impede essa liberdade, gera uma estagnação, essa estagnação impede o crescimento desse paciente, a liberdade desse paciente. Então ele acaba ficando restrito, recluso, introspectivo, fechado, e isso pode levar então a um processo de depressão. E a depressão perde o sentido, né, da vida, perde o sentido, a alegria da vida, né? Então a pessoa não quer mais socializar, isso vai entrando numa bola de neve e vai crescendo em níveis exorbitantes, tá? Então, a partir desse processo aqui, né, quando nós temos uma necessidade de liberdade e algo tira a nossa liberdade, isso vai gerando uma frustração, vai gerando um processo de estagnação. E essa estagnação, então, gera dores pelo corpo, né? Então começa com uma dor em alguma região do corpo, e aí a necessidade de liberdade busca gerar um livre fluxo de energia, só que a estagnação atrapalha, então vai gerando uma irregularidade energética, gerando também uma dor migratória. Por isso que o paciente fibromiálgico, geralmente ele tem dor migratória. Quem aí já atendeu paciente ou tem pacientes fibromiálgicos e que eles reclamam de dores, né, migratórias? Um dia está com a dor no ombro, outro dia está com a dor no pé, outro dia com a dor lombar, outro dia com a cefaleia. São dores migratórias, porque ele tem essa característica. E energeticamente, nós podemos ver essa característica energética dentro desse desequilíbrio da fisiologia energética. Mas se nós pararmos para pensar, tá? Esse desequilíbrio pode vir por um desequilíbrio emocional por trás, tá? Porque a necessidade de liberdade, quando ela vem associada a um processo de indecisão,
Indecisão, tá? Quando o paciente tem necessidade de liberdade, só que ele é indeciso, isso gera um processo de incoerência para o paciente. Então ele não consegue perceber, né? Ele não consegue tomar decisões, e quando ele não tem clareza mental para tomar as melhores decisões, isso começa a gerar o quê? Frustração. Frustração. E essa frustração, né, essa indecisão, essa frustração começa a estagnar a energia, gerando preocupação. Vai ficando preocupado, vai alterando a forma, vai gerando uma estagnação e o paciente não consegue crescer, não consegue desvincular desse processo. E a partir daí, ele entra também num processo de insatisfação. Insatisfação. Aí gera tristeza. Aí quando vem a tristeza, ele gera então um processo que pode se desdobrar para vários fatores, como medo, como insegurança, pode se desdobrar para ansiedade, pode se desdobrar para mágoa, raiva, rancor. Tá vendo a evolução não só emocional, mas também energética da fibromialgia? Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguiram pegar essa visão aí da fibromialgia? E aí todo esse processo começa a atrapalhar o sono, começa a gerar contrariedade, cefaleia, crises de enxaqueca, começa a gerar um processo de alteração, né, de dores físicas, de mais depressão, de mais tristeza. Olha o quanto nós conseguimos visualizar o nosso paciente de uma maneira muito mais profunda, entendendo a fisiologia energética, entendendo os desequilíbrios emocionais desses pacientes por trás. Porque aí é uma bola de neve. Porque se você começa com insatisfação, com dores físicas, você vai ter força suficiente para ter uma sociabilização? Não, você entra em maior nível de depressão. Porque você tem dor. Se você tem dor, você não quer ver as pessoas, você prefere ficar em casa. Isso mentalmente ainda é pior ainda. Porque o paciente vai entrando num ciclo de enegrecimento, né, de obstrução mental, que ele não consegue ter a clareza mental. Então ele não consegue ver cor na vida. Ele não consegue ver cor na vida. Show? Faz sentido? Conseguem pegar essa parte da fisiologia energética? Porque agora eu vou trazer a foto da língua para a gente fazer o diagnóstico energético e entender melhor todo esse processo. E aí tá a foto da língua. Vamos fazer um diagnóstico energético preciso dessa língua? Então eu faço a avaliação de língua em alguns passos, né? São 4 passos. E aí, né, eu pergunto para você, essa língua tem saburra, que é o primeiro quesito que nós avaliamos? A saburra está presente? Se ela estiver presente, ela é branca ou amarelada? Primeiro passo é a saburra. Tem saburra essa língua? Sim ou não? Primeiro passo, saburra. Praticamente ausente de saburra, né? Sem saburra. Perfeito. Segundo passo que nós vamos avaliar, a cor dessa língua. A cor dessa língua. E a cor, ela pode ter 3 características. Ela pode ser arroxeada, ela pode ser vermelha ou ela pode ser pálida. E aí? Qual que é a cor dessa língua? Qual que é a cor dessa língua? Mais vermelha. Perfeito. Ela tem uma característica mais vermelha. Perfeito. Quase. Ela é mais para vermelha. Show de bola.
Terceiro fator que nós vamos avaliar nessa língua, tá? Terceiro fator que nós vamos avaliar nessa língua são as alterações de forma. E aí, essa língua apresenta alterações de forma? Ela tem fissuras? Ela tem edema? Ela é volumosa? Ela apresenta desviada ou trêmula? Aqui na imagem não dá pra gente ver se ela é trêmula porque a imagem é estática, né? Mas são alterações que nós vemos nas alterações de forma, tá? E aí, né? Algumas pessoas podem até perguntar, professor, mas essa língua não tem uma característica normal? Você acha mesmo que uma paciente com todo esse quadro de desequilíbrio energético e sintomatológico, ela poderia, então, apresentar uma língua com a característica normal? Ou, basicamente, ela teria alguma alteração de forma? Então, dificilmente nós vamos ver uma língua com aspecto normal, tá? Por isso que, geralmente, eu tendo a levar para algum desequilíbrio, tá? A ponta tem alteração de forma, sim, tem fissuras, não é trêmula, perfeito. Então vamos lá, vamos colocar num passo a passo. Tem algumas fissuras, né? Poucas, mas tem algumas fissuras sim, né? Não é o que mais chama atenção, mas tem umas certas fissuras. É uma língua extremamente edemaciada, principalmente nas laterais, né? Ela faz um certo volume maior nas laterais. Edema nas laterais. Ela tem uma alteração de forma na região do pulmão, como se fosse um leve abaulamento, né? Um leve abaulamento também. Então, alteração de forma no triplo aquecedor superior. Certo? É uma língua também que apresenta... não é trêmula, né? Então, basicamente, acho que é isso, né? Alteração de forma na ponta também, né? No triplo aquecedor, não só no pulmão, mas também no coração. Perfeito. Show de bola, isso mesmo. Isso mesmo. E por último, nós vamos avaliar a umidade. E aí, essa língua, ela apresenta mais úmida ou mais seca? Ela apresenta brilho nela ou ela apresenta mais secura? Mais seca, que é o último passo que nós vamos avaliar. E aqui nós estamos falando dessa umidade de líquidos orgânicos, de salivação, tá? Isso então facilita a nossa compreensão dessa umidade que nós estamos avaliando aqui. Show, os bordas laterais mais edemaciadas, perfeito. Sim, é uma língua mais seca, principalmente no centro, tá? E um pouco úmida nas laterais, onde nós conseguimos perceber um certo brilho ali na região das laterais. Show? Maravilha. Então vamos traduzir esses achados? Se não tem saburra, essa paciente tem uma deficiência de Qi do estômago. O estômago não está conseguindo maturar, transformar e transportar os alimentos, então não consegue ter energia para formar a saburra, que é um subproduto da digestão, tá? Se ela está vermelha, ela tem um quadro de calor. Se ela tem fissuras, ela tem deficiência de energia Yin Qi do baço. Se está edemaciada nas laterais, ela tem uma estagnação de Qi do fígado e da vesícula biliar. Se tem alteração de forma no triplo aquecedor superior e no coração, nós temos uma estagnação de Qi no pulmão e no coração. Se ela está seca, ela tem um quadro de calor, que resseca os líquidos orgânicos. E se está úmida nas laterais, tem deficiência de energia Yang Qi do pulmão, que não consegue colocar os líquidos para circular. Perfeito? Show? Então esses são os padrões de desequilíbrios encontrados na língua. Pelo fato da paciente ter dores migratórias, a língua não deveria ser trêmula? Olha, sim, deveria, mas essa irregularidade ela pode acontecer também por uma língua desviada, ou então a irregularidade está tão grande, né, que ela, ou tão pequena, desculpa, que ela não consegue ainda se mostrar na língua, devido ao excesso de estagnação que tem. Entendido?
Então, se tem muita estagnação, Helenice, ele acaba não se mostrando na língua por conta que essa irregularidade não consegue chegar na língua e deixá-la trêmula, não deixá-la desviada, tá? Então, precisamos tomar cuidado com isso, porque na língua vai tendo uma sobreposição de desequilíbrios energéticos. E essa sobreposição acaba alterando, né, um padrão de desequilíbrio que poderia ter por trás. Por isso que geralmente quando eu vou tratar, né, um paciente, que eu faço um diagnóstico energético através da língua, eu sempre vou buscar tratar o principal desequilíbrio energético, porque ele pode vir trazendo desequilíbrios secundários ou até mesmo corrigindo desequilíbrios secundários. Tá? Faz sentido? Show! Então aqui temos os padrões de desequilíbrio. E agora nós vamos entender, né, mais a fundo ainda esse processo, porque essa paciente ela tem uma deficiência de Qi do estômago, né? Se o estômago não está conseguindo fazer a maturação, a transformação e o transporte desses alimentos, ele começa gerando alteração de forma, tá? Pode gerar essas alterações de forma. Tá? E aí, nós temos também um quadro de muito calor que justifica pela ansiedade que a paciente nos traz, né? Ansiedade que a paciente nos traz. E aí, ela também tem uma deficiência de energia em Qi do baço, que está levando a uma estagnação de Qi do fígado e da vesícula biliar. Olha só, tá? Estagnação de Qi do fígado e da vesícula biliar. E essa estagnação também já está chegando também no pulmão e no coração, né? Chegando no pulmão e no coração, também gerando uma deficiência da energia Yang Qi, que não consegue colocar os líquidos para circular. E essa deficiência de Yang Qi, então, gera um processo de não conseguir gerar uma ascensão da energia Yang para gerar a língua trêmula ou desviada. Tá? Então tem mais estagnação do que energia Yang para mostrar essa irregularidade na língua. Tá? Além de tudo isso, nós podemos então entender aqui esses padrões de desequilíbrios, que nós podemos então fazer a avaliação aqui através desse desequilíbrio, né, que eu comecei a falar lá no começo da live, que era a necessidade de liberdade de quem? Da madeira. Da madeira. Então a madeira vem tendo estagnações. Por que vem tendo estagnações? Porque essa estagnação está vindo de onde? Da terra. Da terra. E aí eu trago para vocês uma análise voltada para a questão da natureza. Tá? Se eu planto uma semente de uma árvore, né, que ela precisa de crescer, precisa dar flores, dar frutos, numa terra muito compacta, numa terra sem nutrientes, essa árvore vai crescer e ter a expressão da liberdade dela? Não. Então a estagnação da terra é quem tira a liberdade da madeira. Então, olha só que interessante, porque agora nós já podemos começar a pensar a respeito de como vamos buscar um reequilíbrio dessa paciente. Porque, olha só, ela tem deficiência de Qi e deficiência de Yin Qi do estômago e do baço. Então, esse estômago e o baço, eles são responsáveis pela maturação, transformação e transporte dos alimentos. É eles que vão pegar e dar a matéria-prima para a formação, inclusive, do sangue. Que é onde nós temos a expressão do movimento madeira, que precisa gerar livre fluxo de energia para todas as direções. Então, se essa paciente tem um estômago e um baço deficiente que não consegue pegar essa matéria-prima e começa então a gerar estagnação, então o primeiro princípio para nós buscarmos um reequilíbrio dessa paciente é pensando na alimentação dela. Pensando na alimentação. Será o que ela come? Será que a qualidade dos alimentos que ela ingere não está, inclusive, atrapalhando os padrões de desequilíbrios energéticos e emocionais dela? É uma paciente que tem ansiedade, tem crises de ansiedade, e a ansiedade predispõe ao nosso organismo a querer alimentos mais densos, mais pesados, mais gordurosos, que aí atrapalha ainda mais o estômago e o baço a fazer a metabolização desses alimentos.
Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês? Olha só que interessante. A que nível nós estamos chegando com o raciocínio de medicina tradicional chinesa. Então, se você melhora a alimentação, sugere que essa paciente melhore a alimentação dela, ela com certeza vai começar a diminuir, né, a alteração do estômago e do baço, diminuindo um pouco essa estagnação. Isso aqui eu estou falando de questões energéticas. Segundo, se tem muita estagnação, atividade física. Por que atividade física? Porque a atividade física vai gerar uma melhora dessa deficiência de energia em ti e colocar essa energia para circular, para diluir essa estagnação de energia, melhorando o livre fluxo energético. Inclusive, já existem pesquisas científicas que mostram que a atividade física melhora quadros de dores crônicas. Quadro de dores crônicas. Show? Perfeito. Tá fazendo sentido, então vamos dar prosseguimento. Terceiro, nós vamos entrar com a acupuntura. Acupuntura para quê nesse sentido? A acupuntura visando, então, um reequilíbrio energético, um reequilíbrio físico, um reequilíbrio emocional. E aí, então, nós podemos usar aqui a acupuntura fazendo uma craniopuntura de Yamamoto, para quê? Para melhorar o quadro de dores. Ela tem dor no corpo inteiro. Então, você faz uma craniopuntura para dessensibilizar o sistema nervoso central e melhorar, fazer um bloqueio de dor, melhorando um quadro de dor específica, que é o curto prazo, que é a queixa principal dessa paciente. Show? Você pode usar também o ponto An-Yan, que vai auxiliar um pouco no processo de insônia, na melhora da qualidade do sono. Melhora da qualidade do sono. Você pode usar, então, né, a acupuntura sistêmica aqui, né, associado a tudo isso, para melhorar o padrão de desequilíbrio energético dessa paciente. Se nós temos uma estagnação da terra que tira a liberdade do madeira, o que nós podemos fazer? Mesclar baço 4 com CS6 mais VB41 e TA5 de vaso maravilhoso. Para quê? Porque o elemento terra sendo diluído e melhorando o livre fluxo de energia, energeticamente tende a melhorar o quadro de dor dessa paciente, principalmente se for uma dor migratória. Vejo que a parte mais difícil é o paciente se alimentar bem quando tocamos nesse assunto. Muitos já torcem o nariz. Glória, é o seguinte, primeiro que nós temos que fazer é explicar para o nosso paciente. A partir do momento que nós conseguimos explicar para o nosso paciente e ele entende, fica mais fácil, tá? Lógico, ninguém quer mudar os seus hábitos, né? Hábitos vêm e é muito mais fácil você ter um hábito ruim do que trocar um hábito ruim por um hábito bom. Então, isso é com o tempo. Nós também não podemos forçar o nosso paciente a tudo que é o correto. Seria lindo, seria maravilhoso, mas cada paciente tem um temperamento e tem uma consciência. Então isso é com o tempo. Então por isso que quando acontece isso com o meu paciente, que eu falo sobre algo que o paciente ainda não quer mudar, eu utilizo mecanismos da acupuntura para gerar clareza mental, gerar melhora no discernimento, que a partir do momento que o paciente tem mais clareza mental e tem discernimento, ele consegue ver aonde ele está errando, ele consegue perceber. E a partir do momento que você explica isso para ele, ele vai ficar mais atento através de um autoconhecimento. Então, toda vez que ele comer algo mais gorduroso, algo mais denso, né, mais massa, ele vai ficar atento. E ele vai começar a perceber que, possivelmente, algumas vezes, alguns alimentos mais densos, mais gordurosos, hipercalóricos, né, geram uma piora no quadro de dor. Então, quando ele começa a perceber isso, ele começa a gerar o desejo pela mudança. Então, essa vontade da mudança, não só da alimentação, mas da atividade física, né? Quem tem dor, ele geralmente não quer fazer atividade física. Ele joga a desculpa na dor para não fazer atividade física. Mas a partir do momento que ele começa a ver resultados com a acupuntura, né? Que ele está vendo que alguns alimentos pioram o quadro de dor dele, ele vai ficando adepto a te escutar no seu tratamento, na sua linha terapêutica que você vai seguir. Então isso é um passo a passo. Essa paciente tem fibromialgia há 12 anos.
São 12 anos. Não vai ser 1, 2, 3, 10, 20 sessões de acupuntura que vai melhorar esse quadro de dor dela. Precisamos estar atentos a isso e precisamos alinhar essa expectativa com o nosso paciente. Uma paciente que tem dores há 12 anos, uma dor fibromiálgica, uma dor migratória, alteração da qualidade de sono, por todo esse período, a acupuntura, ela vai começar a buscar o reequilíbrio, mas esse reequilíbrio não vai acontecer da noite para o dia. Então, se você alinha essa expectativa e realidade do resultado, do prognóstico do seu paciente, fica mais fácil dele fazer o tratamento. Porque se você não faz esse alinhamento de expectativa e de realidade, o paciente chega e ele quer melhorar em 2, 3 sessões. Ele faz 2, 3 sessões e ele vai embora. Por quê? Porque ele não entendeu o processo. É a mesma coisa um paciente com dor lombar de 20 anos chega e quer fazer uma sessão de acupuntura e melhorar a dor lombar dele. Impossível. Impossível. Tanto é que geralmente ele já fez bloqueio anestésico, ele já tomou anti-inflamatório, já tomou corticoide, já fez fisioterapia, já fez um monte de coisa. Não vai ser a acupuntura que vai ser o milagre da vida dele. Certo? Então precisamos alinhar essa expectativa e realidade com relação ao prognóstico do nosso paciente. Tá? Isso que vai fazer a diferença no nosso tratamento. Perfeito? Então podemos associar BP4 com CS6 e VB41-TA5 para diminuir a estagnação e melhorar a irregularidade energética, né? E podemos usar então baço 6, que vai diluir a energia, mais F3, que vai melhorar a circulação energética. E aí você pode associar pontos que vão melhorar a qualidade do sono, como Amian, Intan, mais VG20. Inclusive eu gosto de fazer isso aqui com eletroestimulação, tá? Com eletroestimulação, tá? Associar a craniopuntura para os quadros de dores, tá? Mas a grande virada de chave nesse tratamento aqui da acupuntura, nesse paciente, não vai ser aqui no curto e médio prazo. Isso aqui nós estamos falando de curto e médio prazo. Tá? A grande diferença para essa paciente vai se dar a partir do momento em que você melhorar esse padrão de desequilíbrio energético e emocional dessa paciente. Através de uma linha terapêutica que vai dar mais clareza mental, mais discernimento, mais autoconhecimento para essa paciente entender esse processo emocional que vem por trás de tudo isso que ela já passou. Por trás de tudo isso que ela já passou. Principalmente, né, nas questões da raiz do problema. Porque aqui essa paciente pode ter medo, insegurança, ela pode ter ansiedade, raiva, mágoa, rancor, ela pode ter insatisfação, depressão como ela tem, ela pode ter preocupações associadas. Mas a partir do momento que ela entende e ela dessensibiliza todas essas emoções, nós temos então que melhorar o processo de frustração pela indecisão, que possivelmente foi a raiz do problema, tá? Foi a semente que gerou todo esse desequilíbrio. Tá? E a partir disso, eu gosto de fazer um tratamento utilizando a linha terapêutica de inteligência emocional, que é onde eu vou promover uma limpeza dessas emoções. Gerando um autoconhecimento, gerando um autocontrole sobre essas emoções. Tá? Show? Professor, o senhor dá aula de eletroestimulação e indica alguém? Sim, eu tenho dentro do curso de acupuntura eficiente um módulo de eletroestimulação, mas a grande referência em eletroestimulação é o professor Fábio Ataide. Tá? Se você quiser estudar a fundo todos os processos da eletroacupuntura, tá? É com o professor Fábio Ataide. Show? Qualquer coisa depois me chama no direct, eu te mando o perfil dele, o arroba dele. Tá? Professor Fábio Ataide. Então, dentro desse processo, né, nós podemos fazer limpezas emocionais que vêm desde o período gestacional. Nós podemos fazer limpezas emocionais da terra para diluir a energia e melhorar o processo de fluidez energética. Tá? Posso fazer da madeira para auxiliar
esse processo de limpeza energética, de melhora da qualidade do sono, que vai auxiliar esse processo de limpeza energética, melhorando então a indecisão e a frustração, que são a porta de entrada para todos esses desequilíbrios. Além disso, eu posso fazer todos os outros elementos, né, a fim de fazer uma limpeza emocional geral, trazendo uma dessensibilização dessas emoções, melhorando a conectividade do sistema límbico com o neocórtex, né, que é o grande passo, né, da neurociência que faz todo esse processo, né, trazer o processo de autoconhecimento, de racionalização e conscientização das emoções, a ponto de que essa paciente possa, então, gerar um reequilíbrio geral, não só físico, por conta das dores dela, mas também energético, por conta das estagnações e alterações de liberdade que ela tem, e também, né, do processo emocional, que foi todo o gatilho que gerou esses desequilíbrios energéticos. Faz sentido isso para vocês? Sim ou não? Faz sentido? Show! E aí, nós podemos ainda ir um pouquinho além. Tudo que tira a liberdade da pessoa, tá? Tudo que tira. Então, às vezes, né, fibromialgia em mulheres, né, algo que tira a liberdade dela. Então, às vezes, essa retirada de liberdade pode ter sido por um casamento que gerou uma frustração, pode ser por um emprego que ela não consegue crescer, pode ser por uma paciente que tem filhos, então a mãe mentalmente ela tem uma necessidade de liberdade, e a partir do momento que ela tem filhos, mentalmente ela cria uma estagnação de que ela precisa viver pelos filhos, e isso gera uma estagnação de energia e gera um processo também de acúmulo, né, mental, de uma sobrecarga mental, onde ela infelizmente acredita, né, que ela perdeu a liberdade dela por conta dos filhos, ou pode ser uma autossabotagem. A pessoa ela não consegue ver qualidade nela, não consegue ver crescimento nela, então ela gera uma autoestagnação, um sentimento de autoculpa. Então são vários fatores, tá? Não dá pra gente colocar pingo nos is aqui. Por isso que a parte mais importante de todo esse processo é gerar um autoconhecimento que vai fazer com que a própria paciente entenda o processo. Eu não preciso dar comando verbal nenhum, nem preciso citar que a fibromialgia dela vem por conta dessa necessidade de liberdade que foi perdida, tá? Então precisamos entender todo esse processo, porque isso é definitivamente uma grande virada de chave dentro da acupuntura, porque você usa as agulhas como um veículo, e o paciente, através do autoconhecimento, gera essa dessensibilização emocional, tá? Só lembrando que essa paciente é uma paciente HIV positiva e o marido transmitiu o HIV para ela. Então, possivelmente, aí pode estar uma parcela de todo esse início desse processo. Tá? Show? Incrível? Maravilha! Então, simbora, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou sempre à disposição. Vou tirar foto do quadro agora e posto lá no canal do Acupunturista no Telegram. E lá eu passo todos os dias sacadas diárias sobre medicina tradicional chinesa, tá? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Para quem quer fazer parte do curso de acupuntura na inteligência emocional, o link está na minha bio, tá? Da lista de espera. O curso online estão com as inscrições fechadas. Porém, o curso presencial em São Paulo, nos dias 22 e 23 de julho, estão com as inscrições abertas, tá? Nós temos uma lista de espera de mais de 40 alunos, mas eu vou abrir as inscrições definitivamente hoje, então já para fazer ali todo o processo, porque nós só teremos 20 vagas em São Paulo, tá? Então, se você é de São Paulo, região, e quer fazer o curso de acupuntura na inteligência emocional presencial, uma imersão, sábado e domingo, dias 22 e 23 de julho, me chame no direct que eu já coloco seu nome aqui na lista pra gente já fazer a sua inscrição, tá? Essa live fica salva, vou subir ela também pro YouTube, qualquer dúvida estou sempre à disposição. Sim, 22 e 23 de julho, tá? Do mês 7. Tá? É uma imersão presencial. Se você tem interesse, me chama no direct que
nós faremos a sua inscrição. O online nós não temos datas, tá? Mas possivelmente nós devemos abrir em breve as inscrições, tá? Agora, me chame no direct que eu também coloco o seu nome na lista de espera do online, para quando nós abrirmos vagas para o online também, você não perder essa oportunidade, porque o online também eu tenho quantidade de alunos reduzidas pelo acompanhamento que eu gero para cada um desses alunos, então geralmente essas inscrições se encerram muito rápidas, tá? Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Um grande abraço. Quinta-feira é feriado, não teremos o nosso Café com a Acupuntura, mas terça-feira que vem estaremos de volta com mais uma discussão de caso clínico. Beleza? Um grande abraço, tenha um excelente dia. Se você tiver um caso clínico que queira que eu traga a minha visão aqui também, me mande no direct que eu coloco na lista aqui para nós fazermos. Beleza? Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.